telespectadores da TVAL, ouvintes da Rádio Digital, eu inicio o meu pronunciamento no espaço do PSD, fazendo menção ao título que Vossa Excelência recebeu nesta semana desta casa, o título de cidadão catarinense. Deputado Reno, esse título ele é concedido a pessoas que efetivamente contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população de Santa Catarina. E o senhor tem uma história, o senhor tem experiência, o senhor tem sensibilidade, o senhor tem uma atuação parlamentar e comunitária exemplar. Além de ser um pai de família honrado, um cidadão digno, portanto, eu não pude ficar em toda a sessão, mas participei de uma parte da sessão memorável, histórica, com a presença dos seus amigos, dos seus familiares, e eu quero externar aqui em nome da bancada do PSD a nossa felicidade, nossos aplausos, nossos parabéns pelo recebimento desse título, dessa homenagem marcante na sua vida pública, familiar e profissional, deputado Reno. Deputado Reno, senhor presidente, eu desejo também, rapidamente, fazer menção, deputado Dieter, senhor que tem uma ligação forte com os trabalhadores, mas também com a comunidade empresarial de Santa Catarina, sobretudo de Jaraguá do Sul, o deputado Padre Pedro, ao editorial do renomado jornalista Moacir Pereira, do Jornal Diário Catarinense de hoje. E aí eu não posso deixar de fazer menção aos nobres e eminentes deputados do Partido dos Trabalhadores que estão presentes nessa sessão e que compõem a bancada petista em Santa Catarina. E nós já tínhamos notícias ontem à noite, né? Mas o editorial do Moacir Pereira faz um relato demonstrando que o dia de hoje, o dia de amanhã, poderá ser histórico, positivamente ou negativamente para Santa Catarina, a deputada disse. Porque, ao contrário daquilo que vinha se tratando, deputado Eliseu, com o governo federal, o governo mudou no dia de ontem, deputado Padre Pedro, a rota da condução no que diz respeito à resolução, ao projeto de resolução 72 que tramita no Senado, que prevê a unificação da alíquota de ICMS em 4% para todos os estados. Isso significa o quê, deputado Guide? Significa o caos para o Espírito Santo, para Goiás e, sobretudo, para Santa Catarina. O caos porque nós estávamos ou estamos, e nós ainda acreditamos, nos constituindo num dos polos mais importantes, deputado Dieter, portuários do mundo. Nós temos uma alíquota diferenciada e estamos atraindo, e já atraímos há muitos anos, empresas para o nosso estado, e com essa resolução nós corremos o risco de transformarmos os nossos postos em quê, deputado Ismael? Em pesca e pague no futuro? Esse assunto é grave. Esse assunto requer reflexão, deputado Reno, presidente. E requer uma mobilização. O governador está em Brasília, o senador Luiz Henrique está ajudando, outros senadores, outros governadores, porque o governo, segundo a informação que nós temos
da coluna e de algumas lideranças políticas, o governo pretende aprovar nas comissões durante o dia no Congresso hoje e em plenário ainda hoje. Isso não pode acontecer, deputado Padre Pedro. Nós precisamos da ajuda da ministra Ideli Salvati. Nós precisamos da sensibilidade da presidente Dilma, que é uma presidente que está nos orgulhando, firme, honesta, corajosa, inteligente, discreta. E essa é a opinião de praticamente 90% do povo brasileiro com relação à nossa presidente. Santa Catarina poderá vivenciar, a partir da aprovação dessa resolução, um caos econômico e social. Nós poderemos perder grandes empresas, grandes investimentos, e hoje o jornal noticia a possibilidade da instalação, deputado Eliseu, e o senhor tem participado desse processo de uma montadora de caminhões na sua cidade, em Lages, articulado pelo nosso competente governador Raimundo Colombo. Então eu faço aqui a menção a esse momento tenso, preocupante, e que o nosso parlamento, sobretudo a bancada do Partido dos Trabalhadores, que tem tido uma relação excepcional com o governo Raimundo Colombo, uma postura inteligente, uma postura proativa, e que a presidente Dilma, que tem atendido Santa Catarina, tem atendido bem o nosso governador, que nós possamos, quem sabe, utilizar as nossas forças para sensibilizar o governo, no sentido de que nós possamos reverter essa aprovação dessa resolução. E eu vejo aqui na argumentação do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que ele fala, com razão, de que o processo de assustador desindustrialização que vive Santa Catarina e o Brasil não diz respeito a essa questão. Tem outras variáveis, outros motivos, como, por exemplo, a questão da elevada carga tributária, absurda, a questão da variação do câmbio, a questão de falta de investimento tecnológico e a questão secular da falta de investimento em infraestrutura no nosso país. Eu já passo a palavra ao deputado Guide, mas eu quero fazer um relato. Nós fomos numa comissão, deputado Ismael, numa comitiva para Dubai. E lá o governador fez uma bela exposição do nosso estado, das nossas condições econômicas, sociais, políticas, enfim, dos nossos índices que são excepcionais, de IDH que se equiparam aos índices de IDH dos países desenvolvidos do mundo. E após essa bela exposição, o governador falou da possibilidade de empresários daquele país investirem em Santa Catarina, e, paz dos senhores, com uma certa dose de razão, o empresário que estava nos atendendo, as autoridades disseram: olha, nós já pensamos em investir no Brasil, mas nós desistimos, porque as questões no Brasil são muito demoradas, são muito difíceis. A questão ambiental e a questão de infraestrutura e jurídica. Nós não temos garantias, consistência, e nós ouvimos esse relato e baixamos a cabeça e fomos embora. Então, esses são os motivos de Santa Catarina e do Brasil que estão provocando, como disse o ex-governador, um processo assustador de desindustrialização. Agora, nós temos que fazer uma cruzada no dia de hoje, ficarmos atentos para que nós possamos reverter essa resolução 72, que vai concentrar a economia do Brasil, como sempre, no eixo Rio-São Paulo, e transformar Santa Catarina e alguns outros estados numa situação de calamidade pública em termos econômicos e sociais.
Deputado Guide. Deputado Darcy, eu acho o seu pronunciamento de grande importância pelo momento que nós estamos vivendo em Santa Catarina em função dessa unificação do ICMS de importação. Mas também eu acho que Santa Catarina devia, nesse momento, fazer um aproveitamento nas negociações para que se instalasse, de fato, a ZPE de Imbituba. Eu acho que é um momento muito forte para poder negociar isso. E isso tem sido segurado, principalmente e fundamentalmente por São Paulo, que não deixa criar porque vai concorrer com eles. Então eu acredito que esse é o momento propício para o governo federal dar as condições para que se instale a ZPE de Imbituba. Isso traria para o sul de Santa Catarina um pouquinho daquilo que merece em relação ao norte do estado. Eu acho de fundamental importância quem está negociando com o governo federal, nesse momento, incluir a ZPE, porque a ZPE só não tem saído porque São Paulo não deixa. Eu tenho certeza, convicção disso, no período que eu passei na Secretaria de Planejamento, eu vi que esse assunto que estava sendo sempre travado pela posição do Estado de São Paulo. Então eu acredito que é um momento oportuno. Muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Guide. Sem dúvida alguma, mas a discussão com o governo federal estava sendo tratada na linha da gradualidade, ou seja, da unificação das alíquotas de ICMS gradativas, associada a uma discussão de compensação que passa por pleito, né, que o senhor acabou de colocar do sul do estado, e outros pleitos de Santa Catarina. Mas o que nós vimos no dia de ontem... Mais 30 segundos, senhor deputado. Dia de ontem, senhor presidente, deputado Dieter, foi uma guinada da área econômica do governo com a possibilidade da aprovação dessa resolução, o que poderá significar uma situação de calamidade pública da economia do estado de Santa Catarina. Nós poderemos perder no orçamento do estado por ano cerca de R$1 bilhão. Vai ser um absurdo.